Tudo bem com você? Este é o nosso Pão na Mesa e eu convido você a dar uma olhada para dentro de cada lar, em cada mesa, em cada quarto, em cada bolso. É claro que eu estou falando das telas. É a primeira coisa que os nossos olhos enxergam quando a gente acorda. Os nossos dedos já deslizam para segurar a telinha, não é? As nossas conversas, muitas vezes, que eram para ser reais, ficam em segundo plano quando uma notificação do nosso celular vibra. Às vezes ignoramos até o que alguém ao lado está conversando porque chegou uma mensagem. E eu pergunto com o coração aberto de verdade: onde está o centro do seu lar, hein? Nas telas ou no altar? E eu vou usar como base Deuteronômio 6, versículos 6 e 7, que diz: Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás diligentemente a teus filhos. Deus aqui fala através de Moisés para o povo de Israel. Eu quero a minha palavra no centro do seu lar, no centro do seu coração. É isso. Deus nos chama a colocar a sua palavra no coração, a transmiti-la com amor, com presença, colocá-la na nossa rotina diária. Não apenas como uma leitura ritual, artificial, não, mas como centro do lar, como eixo que orienta cada passo, cada conversa, cada momento familiar. Percebe que hoje as famílias vivem um tempo de grandes avanços tecnológicos? E claro, isso é um presente de Deus para nós, não é? A tecnologia nos conecta com pessoas distantes, nos ajuda no trabalho, nos dá acesso a informações e até as escrituras nós temos em segundos nas nossas mãos. Que diga-se de passagem, os aplicativos que nós temos de várias versões da Bíblia. Mas quando o uso dessas ferramentas escapa ao controle, eita, quando ele começa a ditar nossos horários, nossos pensamentos, nossas prioridades, então algo está errado. Os dados estão à nossa frente, é só a gente confirmar. Eu estive vendo em um estudo recente que crianças de 8 a 12 anos passam mais de 4 horas por dia diante de telas. E isto está associado diretamente a sintomas de ansiedade, depressão, dificuldades de se relacionar com outras pessoas. Há pesquisas que demonstram que cerca de 25% das crianças relatam que são viciadas nos seus dispositivos. Mais de 30% dos pais acham que o uso de telas, de fato, é excessivo para os seus filhos. E quanto mais de 3 horas passam por dia as crianças em frente às telas, maiores são as chances deles relatarem problemas de bem-estar mental. Não é apenas tempo de tela, são consequências reais, percebe? O uso desordenado está ligado à dificuldade de concentração, sono, às vezes tem pesadelos, um sono perturbado mesmo, ansiedade, sintomas comportamentais que lembram dependência. Há relatórios, gente, indicando que crianças com padrões de uso altamente compulsivos têm maiores riscos de sofrimento emocional, incluindo ideias suicidas. Estamos falando de crianças. Aumento de problemas de saúde mental. Em algumas clínicas que são especializadas em atender crianças com problemas emocionais, já se fala até de burnout digital em crianças. Problemas que eram apenas de adultos. Um estado de exaustão mental provocado pela compulsão de estar sempre atento às telas. Não apenas porque é divertido, mas porque o cérebro acaba preso numa espécie de ciclo vicioso de dopamina, ansiedade. E os adolescentes então, hein? Para eles não é diferente. Pesquisas nos indicam que mais de 85% dos adolescentes relatam sentir-se dependentes de seus smartphones, com uma média de mais de 7 horas por dia nas telas, gente. E quase 50% admite que seu sono é impactado pela tecnologia. Os problemas vão desde a ansiedade até dificuldade de se relacionar-se frente a frente com outra pessoa, fazendo comparações com vidas que parecem perfeitas nas redes, que alimentam inseguranças, feridas profundas no coração. Não escapa nem os adultos. Muitos de nós passamos 3, 4, 5 horas por dia à frente das telas, em atividades que não são produtivas e nem edificantes. E roubamos momentos preciosos que eram para estar com os nossos filhos, com a esposa, o esposo, com os nossos pais idosos, para aqueles que têm os pais vivos. Muitas vezes os idosos veem os rostos iluminados dos seus familiares nas telas, mas não veem a presença deles, não sentem a sua voz, não experimentam conexão.
Eu estou exagerando, gente? Mesmo os idosos, quando falamos deles, eles enfrentam desafios. Muitos tentam acompanhar a tecnologia para não se sentirem excluídos dos demais familiares, mas acabam experimentando solidão digital. É isso mesmo. Estar conectados virtualmente, mas sentindo-se isolados no coração. A geração que deveria compartilhar sabedoria, histórias, fé com os jovens. Muitas vezes eles encontram barreiras, porque os olhos desses jovens estão voltados mais para o brilho da tela do que para os olhos de quem verdadeiramente os ama e tem experiências para transmitir para eles. Ei, vivemos numa cultura que celebra o descartável, o rápido, tudo passa, nada alimenta. Relacionamentos são cancelados. Apenas um clique, você está cancelado. Amizades que são medidas em curtidas. A cultura do inútil nos abraça e quando nós vimos, já estamos abraçados através de vídeos que rolam infinitamente, memes que distraem, feeds que consomem tempo, que poderiam ser dedicados à leitura de um livro, por exemplo, a meditação na palavra, a oração em família. E nas redes sociais, ai, que ilusão cruel. Famílias que postam fotos perfeitas, mensagens de motivação, celebrações glamurosas. Até um simples lanche tem que tirar foto e ir para o status. Mas e nos bastidores, hein? O que existe são conflitos. E diga-se de passagem, de muito tempo não resolvidos. Silêncio na hora das refeições, olhares que não se encontram mais, corações que não se tocam. A gente tem exemplo até no ministério. Ministérios inteiros que começaram cheios de paixão, fervor espiritual, desmoronaram à medida que a sua liderança se tornou mais conectada com os likes do que com a oração, com a comunhão. Famílias que pareciam fortes no Instagram, mas que se desfizeram em lágrimas no silêncio da sala, depois que as luzes da câmera se apagaram. Ei, não é a tecnologia que é a nossa inimiga, não. Deus não nos chamou para rejeitar tudo que é novo, mas Ele nos chama a não sermos controlados por nada que rivalize com a sua presença e a sua palavra. A palavra de Deus nos consola, nos corrige, nos guia, nos transforma. Ela permanece quando tudo mais desaparece. Enquanto as telas nos distraem e nos dispersam, a palavra nos ancora, nos ama com constância e profundidade. E então eu te pergunto, você ama a palavra de Deus assim como ama o seu celular? Se você esquecesse a sua Bíblia no momento em que você está indo para o culto, você volta para buscar assim como você voltaria para buscar o seu celular? Você procura a presença de Deus com a mesma urgência com que checa notificações quando você acorda? Você valoriza mais um post que te traz validação no momento apenas do que uma passagem bíblica que pode transformar a sua vida para sempre? Vou deixar aqui uma pequena história para nossa reflexão e a conclusão desta palavra. Um pai, ele encontrou um livro antigo de orações dos seus avós e quando ele abriu estava todo empoeirado. Lá estavam escritos dias de manhãs inteiras dedicadas a Deus, noites de clamor, promessas cravadas no coração. E ele então percebeu que os seus próprios filhos sabiam mais sobre os personagens de um jogo do que sobre os heróis da fé. E ele decidiu então recolocar Deus no centro. Orações antes das refeições, histórias bíblicas antes de vídeos sem fim, noites sem telas, sem séries serem maratonadas. E voltou-se o diálogo real. E vejam, aquilo que parecia simples começou a transformar o lar. O quarto que antes tinha uma televisão se tornou lugar de leitura bíblica. O jantar sem celulares aproximou risos, histórias, olhos que se encontravam novamente. A casa antes dividida por telas foi unida no altar novamente. E que isso seja o nosso anseio hoje também. Que a nossa casa seja dominada pelo altar de Deus, não pelo brilho de uma tela. Que a palavra de Deus seja mais preciosa para nós do que qualquer notificação que chegue no nosso celular. Que nossas famílias encontrem conexão verdadeira e não apenas do Wi-Fi, mas da presença de Deus, do amor dele, de uma vida repleta de fé. Que possamos fazer como Jacó em Gênesis 35,
Quando ele ouviu a voz de Deus, ele lançou fora os deuses estranhos, desceu a Betel e, junto com a sua família, construiu um altar ao Deus verdadeiro que apareceu para ele no caminho quando ele estava indo para a casa do seu sogro há mais de 20 anos atrás. A atitude da santificação de Jacó e de sua família fez com que seus inimigos fugissem deles tremendo de medo e a prosperidade fizesse parte da casa a cada passo que eles davam na sua jornada. Que Deus nos ajude a escolher o que é eterno e não o que é passageiro. Escolher o que une e não aquilo que divide. Que Ele faça do centro do lar um lugar onde a sua palavra seja amada, ensinada e vivida a cada dia. Fique com esta reflexão e, se foi útil para você, compartilhe com alguém. Mas antes, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe o seu comentário, deixe o seu like e com certeza você estará também nos ajudando a levar ainda mais uma palavra de ânimo e de esperança para as pessoas que precisam. Deus te abençoe.